Então vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos iniciando nossa aula de número 8, aula referente à parte prática do curso. E nessa aula a gente vai começar a discutir e, claro, entender e, claro, no final aplicar as questões relativas aos valores, né, que nós precisamos incluir no sumo, né, no nosso modelo de simulação, para que a gente comece o que a gente chama de etapa de calibração, que consiste em tornar o nosso modelo, que hoje a gente já tem visualmente a oportunidade de ver que ele está rodando, né? Considerando os fluxos e todas as particularidades que compõem o tráfego da região de interesse, né? A região de análise, só que a gente precisa tornar essas movimentações veiculares, os tempos e outros parâmetros verdadeiros, que pelo menos sejam próximos das condições reais que hoje ocorrem lá na região de interesse. E hoje a gente vai falar basicamente do primeiro parâmetro que é importante, que é justamente calibrar e fazer o lançamento correto dos volumes de tráfego, que serão imputados diretamente no nosso modelo através daquele arquivo de fluxo, que nós fazemos a edição no formato de bloco de notas, no formato TXT. A gente entende, né, que esses lançamentos originais são lançamentos que nós fizemos para conhecer o software, mas agora a gente vai começar a aplicar engenharia como um todo. Ou seja, discutir como é que a gente chega nesses valores, né? Lembrando que tudo começa, pessoal, já entrando aqui na apresentação, tudo começa através da questão da caracterização dos elementos que compõem o tráfego, certo? Quando a gente fala de análise, de caracterização, vem à tona três principais elementos. O primeiro deles é o volume, que é justamente o que nós iremos discutir nessa aula. O segundo parâmetro de caracterização é a velocidade. Essa velocidade ela pode ser lançada no modelo de várias formas, tá? E a gente vai discutir mais na frente como é que seria, inclusive alguns termos que a gente costuma utilizar muito engenharia de tráfego, que é a velocidade média, que já é conhecida da física, né? Mas temos também a velocidade de fluxo livre, né? Velocidade de retardamento. Então, tudo isso são parâmetros que a gente conceitos, né, que nós iremos discutir mais na frente. E também, muito importante, a gente verá também mais na frente, que é o conceito de densidade, que vai estar relacionado também com capacidade. E no final, nós veremos que esses três elementos aqui, ó, eles se relacionam através de alguns gráficos que são fundamentais para qualquer entendimento da questão de engenharia de tráfego com relação principalmente a modelos de microsimulação, tá? Então a gente vai começar a aula de hoje, ó, falando sobre volumes de tráfego. Bem, conforme a gente viu, pessoal, vou colocar até para rodar aqui, vai ser uma imagem lá do nosso modelo, né? Caracterizar volume significa basicamente computar uma certa quantidade de veículos, tá? Que vai passar no determinado segmento da via, né? E isso vai influenciar diretamente no comportamento do nosso modelo. Porque se a gente lança uma quantidade que não é representativa, lógico que o resultado final também não será. Então é importante que a gente comece a calibração do modelo falando nesses volumes de tráfego, tá? De uma forma geral, a gente pode fazer e tornar como uma definição, né, como conceito disso, se nós pegarmos, como falei anteriormente, uma seção transversal da via, que eu chamei de S aqui, um segmento SS, e nós fazermos a medição do volume, nada mais é do que determinar um número N, né, que seria um número de veículos que passam por aquela seção da via, no determinado intervalo de tempo T, tá? Esse volume, esse número N, é obtido diretamente através de contagens, tá? Contagens de tráfego, que é um elemento fundamental das pesquisas de tráfego. E o tempo T é medido normalmente. Geralmente, como a gente vai ver mais na frente, a gente costuma medir isso em horas. Mas também eu tenho outros tipos, vocês devem ter visto na parte inicial do curso, que eu consigo também medir volume, desde ano, né, anual, né, como também mensal, semanal, diário, que é bastante conhecido aí, mas também a gente consegue caracterizar por hora, tá? E geralmente é utilizado quando a gente faz modelagem. Por exemplo, aqui, ó, um exemplo simples mostrando o uso da equação. Se você fez uma contagem e viu que nesse segmento SS passam 800 veículos
durante 30 minutos, né, o fluxo nada mais é do que a relação entre eles, ou seja, 800 dividido por 30, né, e você chegaria em torno de 27 veículos por minuto, que transformando em horas, né, o tempo de relação, a gente teria em torno de 1.600 veículos por hora, tá? Seria um parâmetro, né? Não sei se vocês lembram que a gente entraria diretamente lá no nosso arquivo de fluxo, né? Lembra que ele pede, tem uma variável lá de entrada chamada veículos por hora, né, que você pode imputar. Então seria algo parecido com isso. Você pré-determina o volume e através dessa pré-determinação você vai lá e coloca no seu arquivo de fluxo essa quantidade por hora, certo? Só que nem sempre você faz esse cálculo matemático aqui, né, que é muito comum na física também. Você precisa também entender que não se trata de um fluxo contínuo, ou seja, os volumes vão variar ao decorrer do tempo. Então a gente vai ver mais na frente que é necessário fazer algumas considerações para tentar encontrar um valor de fluxo que seja viável para níveis de projeto, perfeito? Mas de forma geral, em termos de definição, é isso. É o número de veículos que vão passar numa determinada seção transversal da via, tá? Pode ser a via inteira, tá, pessoal? Pode ser essa via inteira. Eu posso fazer também esse volume por faixa, tá? Por lane, né? Lane e por sublanes, ou seja, para cada uma dessas três aqui, incluindo a quarta, que seria a ciclofaixa, tá? Eu posso fazer de ambas as formas e vai depender do meu interesse, do que eu estou analisando, tá? Aí temos os mais utilizados, conforme eu falei, conforme vocês já viram, inclusive na parte inicial. É o volume médio diário, né? Que alguns chamam também de VDM, volume diário médio, são sinônimos, tá? Inclusive as duas denominações aparecem no IPR do DENIT, né? Publicado em 2006, ou seja, é válida as duas abreviações, que nada mais é do que você medir esse volume, ou seja, essa quantidade de veículos que vão percorrer uma seção transversal da via durante um dia, que seria equivalente a 24 horas, tá? É o VMD. Aqui até uma imagem do software, né, que a gente pode utilizar, né, que você encontra, né, ele consegue vincular uma imagem de uma câmera, claro que você tem que colocar um ângulo que ele consiga captar e capturar os veículos, para que você possa fazer essas contagens, né, determinar esse N aqui de uma forma mais automática, diferente da forma tradicional manual, que requer bastante atenção e tempo, né, além de você ter que se deslocar para os chamados postos de contagem. Então, o VMD é o mais clássico. Inclusive, quem fez pavimentação vai lembrar que a gente utilizava esse parâmetro também para determinar lá o número de repetições por eixo padrão, que a gente utiliza no dimensionamento do pavimento. Aqui não. O VMD ele vai ser um parâmetro que ele pode ser utilizado para a gente determinar demandas, tá? E, claro, pré-estabelecer também diretrizes em função de demandas atuais e demandas futuras. Algumas particularidades com relação ao VMD, tá? Conforme eu falei, o volume de tráfego inclui todos os veículos que circulam pela via em um só sentido, né? Ou em ambos, tá? Você pode fazer também a contagem ao mesmo tempo do sentido que vai e o que volta, né? Ou os que circulam por uma só faixa, tá? Isso daqui vai depender muito do que você quer analisar. Vocês vão ver, ou já viram, na verdade, que existem vários tipos de contagens, tá? As globais, que você faz uma contagem geral da via, mas você tem aquelas classificatórias e aquelas que você faz uso das contagens também para identificar tipo e sentido em cada um dos fluxos, tá? Então tem vários tipos de contagem, vocês viram um pouco delas no início do curso. E existe também uma particularidade, né? Quando esse volume, né, esse volume médio diário, ele for representado pela soma dos veículos, independentemente de suas categorias. Lembra também que os veículos de projeto ele tem várias categorias, né? Desde o mais simples, que é o veículo de passeio, até os mais robustos, que você tem aquele semi-reboque, que são caminhões já com mais de um eixo, né? E você tem que trabalhar com aqueles eixos tandem, quando a gente fala de pavimentação, e eles entram também de forma diferente aqui quando você faz uma contagem, tá? Então, quando você faz isso, independentemente disso, esse VMD, ele é expresso em termos de unidade de tráfego misto, geralmente abreviado pela sigla UTM, tá? Perfeito? Já ao contrário, né, se você faz veículos com componentes daquela soma forem convertidos em números equivalentes de carros de passeio, que é a classe mais simples,
Esse volume será expresso, então, em unidades de carro de passeios, que a gente conhece basicamente através da sigla UCP, que é unidades de carro de passeio. É muito natural em análises que vocês vão encontrar em estudos já na nossa literatura, que em algumas análises você faça a contagem de uma forma geral, incluindo carros convencionais, que são veículos de passeio, né? E outros veículos como ônibus e até caminhões, e no final delas, para fins de tráfego, tá, pessoal? A gente não está entrando no mérito de dimensionamento, isso daqui é para tráfego, tá? Para fins de tráfego, você fazer uma equivalência entre eles, através de alguns multiplicadores. Quais são esses multiplicadores? São exatamente esses que estão representados na tabela abaixo, que você pode encontrar no próprio manual de contagens do DENIT. Ou seja, o carro de passeio ele corresponde a 1, certo? Um ônibus ou um caminhão é 1,5, tá? Quando você tem um caminhão que é reboque ou semi-reboque, você tem esse número como 2, ou seja, ele equivale a 2 carros de passeio para fins de tráfego. Aí você tem moto equivale a 1, tá? Bicicleta a meio, né? E alguns não categorizados, aí você tem que entrar lá no manual para ver, né? Você pode atribuir 1,1, tá? Aí você tem algumas relações do que seriam os SIs, você pode ir lá no manual do DENIT verificar. Ele entra com 10% a mais do que seria um carro de passeio, tá? Então isso é importante porque se você quiser fazer um estudo e no final analisar apenas como UCPs, você precisa fazer a conversão desses outros tipos aqui no carro de passeio e você consegue imputar na sua simulação essa conversão utilizando apenas uma classe de veículos, que seria, por exemplo, a classe de carros, que a gente utilizou lá em alguns fluxos do nosso modelo referente ao caso 1, tá, pessoal? Então é importante saber que eu tenho essas duas possibilidades, tá? Tanto trabalhando com unidade de tráfego misto, tá? Isso daqui é interessante para ver capacidade da via, tá? Porque a dimensão vai influenciar na capacidade, tá? E a capacidade do sistema também. No caso da via, o próprio tamanho do veículo influencia além da quantidade. E no caso de capacidade do sistema, aí você tem que avaliar a ocupação do mesmo. Aí é interessante um estudo em termos de unidade de tráfego misto. Se o objetivo é avaliar volumes de tráfego de uma forma geral, velocidade, de retardamento, de fluxo livre, você tem a opção também de fazer a transformação em unidades de carro de passeio, trabalhando com uma modelagem mais enxuta. Então isso é possível, tá, pessoal? Vai depender muito do tipo de análise que você está fazendo, tá? Perfeito? É importante que vocês gravem essas duas situações. A nossa primeira, por exemplo, que nós estamos modelando, tá, por enquanto, assim, ó, tá trabalhando com unidade de tráfego misto. Você tem vários tipos de veículos, tá? Perfeito? Aqui é um vídeo que ilustra um pouco disso, ó. Eu acho que eu já tinha mostrado esse vídeo na aula síncrona, né? É um software, né, que ele interage com qualquer câmera, né? E essa câmera consegue captar os veículos através de um algoritmo e ele consegue identificar. Você faz a marcação do trecho que você quer analisar, já já ele vai mostrar aqui na tela, tá? Ó, que é desenhar as linhas. Você pode pegar, por exemplo, essa primeira faixa aí à esquerda, ó. Você marca ela lá, você atribui um nome para a mesma, que eu chamei aqui de lado esquerdo, ok? E ele vai começar, à medida que você dá o início da contagem, a conferir os veículos que estão passando por ali. Se você quiser dar continuidade, você também pode fazer a mesma coisa para o lado oposto, ou seja, para o lado direito. Aí você faz a marcação da linha, vocês estão observando aqui, ó. Agora ele já fez uma marcação mais abrangente. Aí você consegue, ao mesmo tempo, fazer a contagem, né, de forma automática dessas seções transversais, que são essas linhas, considerando os veículos que passam pela mesma. Aí pode ser tanto em termos de unidades de carros de passeio, como também de tráfego misto, tá? Aí você pode fazer essa contagem, fica a seu critério. Percebam, não sei se dá para ver, ó, mas os números aqui, ó, percebam que ele já está computando em função do tipo veicular, ó. Inclusive pedestres, tá, pessoal? Então já vai alterando o número, ó. Os números vão crescendo à medida que os veículos vão passando. É uma tecnologia bastante utilizada hoje para fazer contagens de forma mais precisa, inclusive, né? Já que é um trabalho totalmente mecanizado, né? Totalmente automático, perfeito? A ideia até futuramente é desenvolver alguns trabalhos que tentem implementar esse tipo de inteligência. Não é difícil, tá, pessoal? O algoritmo não é complicado.
Você tem diversos programas já em código aberto que você pode utilizar como referência, mas é interessante, né? Quem sabe aí implementar um programinha para a gente conseguir fazer uma contagem automática de veículos, né? Seria interessante, quem sabe mais na frente a gente não pode fazer um trabalho nesse sentido. Outras atribuições desse programa, né? Ele consegue medir também algumas nuvens, né? Inclusive mapas de calor, né? Nesse caso, o calor tem a ver com a questão da densidade, tá, pessoal? Que a gente vai falar mais na frente. Não é só contagens, tá? Ele consegue fazer esse mapa de calor aqui. Ou seja, quanto mais vermelho ficar, quer dizer que o tráfego está muito mais concentrado. E também consegue criar linhas, ou seja, que seriam trajetórias onde os veículos tendem a fazer dentro da via, tá? Trajetórias que os veículos fazem, né? Percorrem durante a via, para a gente ter uma ideia também desses cenários. Então é um software bastante interessante aí, e vinculado a uma boa câmera, né? Ele consegue fazer, além de contagem, algumas análises baseadas em imagens. É interessante também. Quem sabe mais na frente a gente trabalha um pouquinho com isso, tá? O vídeo vai continuar, eu posso disponibilizar o vídeo, tá? Tem várias outras funções que você pode fazer utilizando esse programa, mas o que eu queria mostrar para vocês é a questão das contagens, que a gente pode fazer de uma forma bem mais simples. Isso facilita o nosso trabalho com relação às pesquisas de tráfego. Vou passar aqui, ó, pessoal. Então, fazendo aqui, por exemplo, uma relação, ó, já trabalhando com outra grandeza, que é bastante conhecida também, né? A gente falou do volume médio diário, né? Que é nada mais, nada menos do que você avaliar uma quantidade de veículos que vão passar por uma via, por duas vias, ou por um segmento da via, uma faixa, durante um dia. Só que a gente pode fazer também uso do que a gente chama de volume horário, onde a unidade de tempo, em vez de ser um dia, será uma hora, tá? E a definição é simples, da mesma forma que nós vimos anteriormente. O número de veículos, só que agora computados no intervalo de tempo relativo a uma hora, tá? Definição simples. Vem uma pergunta básica agora, né, pessoal? A gente viu, tem várias outras formas de você fazer essa mensuração, conforme vocês viram na parte inicial do curso, né? Eu posso trabalhar também mensal, até anual, tá? Vai depender muito da questão das contagens, o banco de dados que eu tenho, né, para fazer uma avaliação. Existem alguns parâmetros que envolvem também se a nossa via ela tem ou não influência sazonal, ou seja, em função do período do ano, você pode ter um fator maior com relação ao tráfego, né, de intensidade, então isso daí entra também. Mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores de expansão sazonais, que tendem a tornar isso daí mais explícito no modelo, mas fica mais para frente. Mas a pergunta que a gente pode fazer e tentar responder é a seguinte: para fins de projetos e planejamento viário, que é o que a gente vai discutir na disciplina Engenharia de Tráfego, qual volume a gente pode adotar, pessoal? Vocês imaginam e concordam comigo, né, que durante o ano, ou até durante o próprio dia, né, vamos trabalhar com o dia, a gente pode ter uma via com um cenário que está mais à esquerda, né, ou seja, ela está bastante folgada, ela está, digamos assim, entre aspas, superdimensionada por fluxo que aparece na imagem, né, que seria uma capacidade amena da mesma, certo? Eu posso adotar algo um pouco mais intenso, mas continuando com espaços, ou seja, ainda estou com a via bastante livre ainda, né? Eu tenho uma boa velocidade de fluxo livre, né? Certo? Posso trabalhar com um terceiro cenário, onde eu já vou ter os veículos mais próximos, né? Aí eu vou estar com a minha fluidez menor em relação às duas fotos anteriores. E posso também trabalhar com um cenário, né, onde eu vou considerar que há a possibilidade de você ter o que a gente chama de engarrafamento, certo? E aí eu posso trabalhar o meu planejamento na forma de evitar que esse último cenário ocorra. Aí vem a pergunta: qual volume eu devo adotar na hora de fazer o estudo, né, o projeto e o estudo, o planejamento viário da minha via? Eu vou considerar que a minha via vai ter tudo isso aqui de veículos para evitar esse tipo de engarrafamento. Vou considerar isso aqui, que seria a primeira foto, uma mais intermediária ou uma mais uma intermediária entre a segunda e a quarta foto. O que vocês acham? Se quiserem responder nos comentários, fiquem à vontade, tá? Mas vocês concordam que toda a obra de engenharia, né, todo projeto de engenharia, que vai virar futuramente uma obra, vai ser implementado, né? O legal da engenharia é isso, né, que você projeta, depois de um tempo aquilo vira realidade. Todos os projetos eles não podem considerar apenas a questão técnica, né? Claro que a questão técnica é fundamental, você não pode
bypassar as normas, né? E nem as diretrizes, a boa prática da engenharia, mas o aspecto econômico, ele é bastante, tem um peso bastante significativo em obras. E vocês concordam comigo, se eu fizer uma via para toda vez, durante o tempo de andar, durante o ano inteiro, já pensou? Se eu fizesse uma via para o meu tráfego ficar no máximo igual a essa segunda foto, vocês não concordam que eu estaria fazendo uma via superdimensionada? Ah, professor, mas daqui a 10 anos, 20 anos vai ter mais carro, então eu estou deixando essa folga. Isso se chama premissa de projeto, tá? Mas nem todos os projetos te dão a possibilidade de você adotar essa premissa, até porque você tem um teto de gastos, tá? Então vocês concordam que talvez esse cenário aqui não seria um que eu estaria superdimensionando a minha via, ou seja, ela estaria muito maior considerando a quantidade de carros atuais. Vocês concordam com isso? Eu acredito que sim, né? Mas vocês concordam também que se eu adotar todos esses tipos de veículos aqui, ó, eu vou estar aumentando muito a dimensão da via, né? E automaticamente eu estaria também aumentando o custo da mesma, certo? Aumentar o tamanho no sentido de prever faixas, prever elementos que tornem esse tráfego mais fluido, tá? Então eu preciso sempre analisar, tá, pessoal? Não existe uma regra básica, tá? O ideal é que você faça o dimensionamento que considere não só o pior dos cenários, ou seja, o pior fluxo. Você considere que vai ter uma condição intermediária, que vai considerar também alguns picos, tá? Você não pode deixar de considerar esses picos, mas você não vai trabalhar que todos os dias do ano você tenha essa condição aqui, tá? Você não vai ter todos os dias do ano. Então você pode trabalhar com uma zona mais intermediária. E o próprio DENIT permite que a gente faça isso através de algumas análises, tá, pessoal? Então isso é muito importante. É uma pergunta que você vai responder em função da sua própria necessidade, certo? Uma das alternativas que pode ser colocadas e é bastante utilizada em projetos de engenharia é você adotar o que a gente chama de volume horário de projeto. O que seria isso? Vou ler aqui e a gente vai discutir. Trata-se do volume adotado para dimensionamento dos detalhes geométricos das vias e interseções, tá? Determinação de níveis de serviço, a gente vai falar mais disso, tá? Planejamento da operação da via, sinalização e regulamentação do trânsito, tá, pessoal? Certo? Ou seja, você vai determinar um volume horário que seria o volume a ser adotado toda vez que você quiser determinar qualquer uma dessas variáveis, tá? Você quiser fazer um projeto de sinalização, você vai adotar um volume horário de projeto. Ele vai servir também para o planejamento e operação da via, regulamentação de trânsito, interseções, a questão geométrica, que é dimensionar o tamanho da via, tudo isso vai ser em função desse volume horário de projeto, que a gente já vai entender como se determina, tá? Na verdade, hoje, através da literatura, tanto internacional como nacional, geralmente a gente trabalha com horas de projeto, certo? Com horas de tráfego durante o ano, tá? E em termos gerais, a gente costuma adotar o VHP, que é o volume horário de projeto, como sendo valor percentual em relação ao volume médio diário, tá? Imagine que durante o dia eu tenho uma média, eu tenho um total de volume diário de tantos veículos, tá? Todos os veículos vão passar por aquela via durante o dia. Eu vou adotar o meu VHP como sendo um percentual dessa quantidade de veículos. Que percentual seria isso? Geralmente a gente trabalha com duas possibilidades, tá? Isso daqui já virou até norma em termos de tratamento de tráfego. Ou você trabalha com a 30ª hora mais carregada, certo? Ou você trabalha com a 50ª hora mais carregada, tá? Isso daqui são volumes referentes à 30ª hora e à 50ª hora mais carregada do ano, tá? Que você faz a medição anual, você consegue chegar no VMD, que você consegue depois chegar no VHP, tá? O que seriam isso, pessoal? Eu acho que talvez através de um gráfico a gente consiga entender melhor. No Brasil, a gente costuma utilizar muito o VH50, conforme a gente vai ver mais na frente. Bem, importante que a gente entenda esse gráfico. É um gráfico que foi tirado lá do Minnesota Department of Transportation, certo? Aqui no eixo X você tem as horas do ano, tá? A hora 1, ela equivale à hora mais carregada, ou seja, aquela hora do ano que eu tive a maior quantidade de veículos passando
pela seção transversal que eu estou analisando da via de interesse, tá? E aí essas horas vão reduzindo à medida que eu vou aumentando aqui, ó, o eixo X, tá? Que é as horas do ano. Só recapitulando aqui, ó. 1 corresponde ao maior valor horário do ano, ou seja, a hora mais carregada, tá? O 30, como a gente vai ver, já viu no slide anterior, ele equivale à 30ª hora mais carregada, tá? E o 50, como a gente também viu no slide anterior, ele equivale à 50ª hora mais carregada. Se eu fizer aqui, ó, uma relação, ó, isso daqui é considerando o Minnesota Department of Transportation, tá? Se eu fizer uma relação para o cenário Brasil, tá? Esses percentuais aqui vão ser diferentes, ó. Lá nos Estados Unidos, você trabalha com 30, 25, 20, 15, 10, 5% em relação ao VMD, tá? Isso daqui é um percentual em relação ao VMD. Lá você tem as rodovias de uma forma mais carregada, tá? No cenário brasileiro, que a gente vai colocar aqui, esse é um gráfico que você consegue, inclusive, encontrar lá no manual do DENIT, cuja referência está aqui. Você tem percentuais menores, ó. Aqui, inclusive, já está dividido por 100, tá? Você tem 0, 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 12%, 14%, tá? Considerando essa distribuição de volume diário médio ao longo das horas do ano, ó, você tem valores percentuais menores, ou seja, no Brasil você tem isso, tá? Por isso que esse gráfico ele tem que ser sempre considerado em função de dados nacionais, tá? E se tiver dados regionais, melhor ainda. Cenário Brasil, o que a gente tem aqui, pessoal? No Brasil, e na região norte isso vale, tá, pessoal? Isso daqui é até esse gráfico ele representa valores obtidos na região norte. O valor default, ou seja, valor padrão disponível nesse manual através desse gráfico, ele recomenda que o CAR, que é exatamente esse percentual do volume médio diário que eu vou considerar para calcular o VHP, seja igual a 8%. Ou seja, eu estou trabalhando na 50ª hora, tá? Eu jogo aqui no meu gráfico de distribuição, cheguei aqui no topo dele, vou aqui para o lado esquerdo, ó, cheguei quase em cima do 8%, tá? Então, sempre que você tiver contagens, tá? Você só consegue gerar esse gráfico de barras aqui através de contagens sendo feitas todos os dias do ano, né? Durante o ano. Se você tiver esse dado, você consegue chegar nesse gráfico aqui, você vai lá na 50ª hora, pega lá onde vai bater no gráfico e joga para o seu eixo Y, tá? Lá você vai obter um valor referente ao percentual do VMD. Como geralmente você não tem, às vezes, acesso a contagens, é possível que você faça uso desse gráfico, é um gráfico padrão, considerando pesquisa já realizada na região norte, e você use diretamente 8% do VMD, tá? Se a gente fizer um exemplo, por exemplo, digamos que eu fiz e cheguei a um VMD de 8.800 veículos que vão passar durante o dia, tá? Se eu quiser calcular o meu VH50, nada mais é do que pegar esse valor de 8.800 e multiplicar pelo percentual indicado, que é 8%, ou seja, vou multiplicar por 0,08. Fazendo essa multiplicação, eu vou chegar no valor de 704 veículos por hora, tá, pessoal? E esse VH50 eu posso torná-lo igual ao meu VHP, que é o volume horário de projeto. Essa informação aqui eu poderia jogar diretamente lá no meu arquivo de fluxo, que vocês já conhecem, né? E colocar que o volume horário que eu irei considerar na modelagem é igual a 704 veículos por hora, tá? É uma das formas que você pode adotar. Claro que você só consegue fazer esse cálculo se você tiver a informação do VMD, tá? Às vezes você não tem informação durante um ano, você fez uma pesquisa de tráfego durante uma semana. Você pode calcular o VMD através do método reduzido, tá? Que você considera um tempo menor que um ano e fazer a mesma relação, tá? Ou se você tiver o dado anual, aí você faz através do próprio gráfico. Isso vai depender muito dos dados que você tem, das informações com relação à contagem. Perfeito? Essa é uma das maneiras. A segunda maneira, pessoal, ela leva em consideração o que a primeira não considerou, e vocês concordam que nem sempre durante o dia, tá, pessoal? Lembre que aqui eu tenho uma barra que está me dando uma quantidade de veículos durante um dia, tá? Mas nem sempre essa quantidade aqui ela vai ser constante. E quando eu não tenho essa condição, quando eu quero avaliar de uma forma mais discreta, eu preciso considerar essas variações aqui, ó. Digamos que eu fiz uma contagem que avaliou
o comportamento, né, a quantidade de veículos durante o dia para cada hora. Tá? Geralmente essas contagens são feitas a cada 15 minutos, conforme o manual do DENIT prevê. Então, se eu quiser calcular isso aqui, desculpa, se eu quiser considerar isso aqui, a gente precisa determinar um fator de horário de pico, que a gente vai ver agora na segunda parte da aula. Tá? Basicamente, esse fator será calculado em função da minha hora mais crítica, que a gente vai tentar fazer através de uma resolução de um exercício, e eu entendo que será uma forma bem interessante da gente assimilar esse tipo de conceito, que é importantíssimo. Muitos dos estudos de tráfego, inclusive, consideram a questão da avaliação do horário de pico como primordial, ao invés de considerar apenas o volume médio diário, tá? Porque nesse contexto aí, se eu quiser fazer realmente uma via que tenha capacidade de ter fluidez mesmo no horário de pico, eu teria que considerar essa questão dessa variação horária, que a gente vê no gráfico aqui. Então, na próxima parte da aula, a gente vai tentar entender melhor essa questão de horário de pico. Perfeito? Então vamos lá, pessoal. Começando a parte 2 da aula, né? Conforme eu falei anteriormente, a gente tem a condição de estimar essa quantidade de veículos por hora através de um percentual do VMD, e no caso de contagens anuais, a gente pode fazer uso de um gráfico, né? Onde a gente vai relacionar a 50ª hora com a curva e jogar para o lado esquerdo do gráfico para obter esse percentual. Ou então, se a gente não tiver contagens durante o ano, mas tiver contagens semanais, a gente pode determinar o VMD, e em função desse VMD a gente pode adotar o valor de 8%, que a gente pode admitir como sendo o volume e horário de projeto que pode ser considerado numa simulação. Mas de uma forma geral, se você quiser fazer uma análise mais detalhada, e nessa análise também você queira considerar as variações que você tem de tráfego durante o dia, né? A gente sabe que o tráfego não é constante, isso é fato, né? A gente tem sempre os horários de pico. Você pode fazer uso também de outro tipo de equação que vai te dar um valor diferente para o VHP, tá? O que seria isso? Ó? É até um nome parecido, tá? Que a gente chama de FHP. FHP é a relação que eu tenho, já colocando o nome aos bois, entre o volume da hora de pico, tá? Não confundir com o volume horário de projeto, né? Apesar da abreviação ser a mesma, né? Isso é o volume da hora de pico, dividido por 4 vezes o volume do período de 15 minutos com maior fluxo de tráfego dentro da hora de pico, tá? Então, geralmente, por isso, até que o manual do DENIT prevê que você faça contagens a cada 15 minutos durante a hora de interesse para que você consiga pegar esse V15 máximo, tá? É por isso que a gente vê aquelas instruções lá no manual de contagens do DENIT. Então, como é que eu faço isso? Ó? Eu quero medir o meu fator horário de pico. Eu vou ter que determinar, primeiro, dentre as horas que eu fiz contagem, qual é a hora que eu tenho maior volume, tá? VHP, certo? Vou pegar esse volume e vou dividir por 4 vezes, já que a minha hora tem 4 vezes o intervalo de 15 minutos, né? Para poder dar 60. Então, 4 vezes o volume máximo que eu tenho nesses 15 minutos dessa minha hora aí, tá, pessoal? Não sei se ficou claro, mas talvez agora fazendo a matemática fique, ó. Por exemplo, eu fiz contagens, ó, de 5 às 6 da manhã, de 6 às 7 da manhã e de 7 às 8 da manhã, tá? Ou seja, durante 3 horas consecutivas. Para cada 15 minutos, né, eu cheguei na quantidade de veículos. Por exemplo, entre 5 horas e 5 em 15, eu cheguei no valor de 61 veículos. E lá na última hora, entre 7h45 e 8 horas, eu cheguei no valor de 67 veículos, tá? Pergunta-chave é, qual é a hora de pico? Como é que eu acho isso? Basicamente, eu somo aqui, ó, em cada uma das horas e verifico qual é que vai dar maior, né? Entre 5 e 6 horas, eu obtive um total de 277 veículos. Basicamente, somei o que está aqui. Entre 6 e 7, eu obtive 439. E entre 7 e 8, eu obtive 304. Então, o meu FHP, ó, aliás, voltando aqui na equação, ó, o meu VHP, ele vai ser igual a 439, tá, pessoal? Que é exatamente o volume que eu vou ter na minha hora de pico. Volume total, considerando os 4 intervalos de tempo de 15 minutos. E aí eu preciso dividir por 4 vezes o volume máximo que eu tenho durante os 15 minutos. Então, ó, primeiro 79.
117, bateu. 134, maior, 109. Então, o maior volume que eu tenho é 134, que foi registrado entre 6 horas e 30 e 6 e 45. Então, eu vou pegar o VHP, certo? 439, vou dividir por 4 vezes o 134. Para fazer essa relação aqui, eu vou obter o valor, tá, de 0,819, que eu posso aproximar para 0,82, tá? Isso daqui é o que eu chamo de fator horário de pico, tá, pessoal? Percebo que esse valor tende a dar um valor no máximo igual a 1, tá, pessoal? Ele varia geralmente de 0,25 a 1, tá? E cada um desses valores ele vai te remeter a uma conclusão diferente, perfeito? Então, fazendo uma recapitulação, para você caso você queira fazer esse tipo de análise, basicamente você precisa ter contagens a cada 15 minutos, e aí fica fácil da gente pré-estabelecer o VHP e o V15 máximo, conforme a gente viu nesse exemplo simples aqui do slide. Algumas considerações com relação a esses valores. Ó. Lembrando que nesse nosso exemplo, nós obtivemos 0,82. O FHP varia, teoricamente, entre 0,25, né, que significa um fluxo totalmente concentrado em um dos períodos, ou seja, quase todo o fluxo ocorreu durante 15 minutos, e 1, que seria o fluxo completamente uniforme, ou seja, nos 4 intervalos de 15 minutos você teve uma quantidade de veículos equivalente, basicamente dividida iguais nesses 4 períodos. Tá? Ambos os casos praticamente é impossível de se verificar. Vocês concordam que raramente, pessoal, você vai ter durante os 15 minutos, os 4 intervalos de 15 minutos, a quantidade igual de veículos, né? Para dar 1 teria que ser isso. Então, raramente você vai ter. E vocês concordam também que raramente você vai ter, durante um dos intervalos de 15 minutos, todos os veículos passando por ali, né? Então, é raro isso, por isso que a gente diz que esse valor nunca vai assumir 0,25 e 1, tá? Seria um evento totalmente raro. Os casos mais comuns dos valores para ver FHP, que é fluxo horário de projeto, não, fator de hora de pico, desculpa, pessoal, é normal confundir simples, fator de hora de pico, ele vai da faixa de 0,75 a 0,9, tá, pessoal? São valores usuais. Os valores de FHP nas áreas urbanas se situam geralmente no intervalo de 0,8 a 0,98, ó. A gente obteve 0,82, então realmente a gente está tratando de uma área urbana. Valores acima de 0,95 são indicativos de grandes volumes de tráfego. Na verdade é isso, tá? Se eu tenho um grande volume de tráfego, eu tenho engarrafamento, e aí eu tenho retenção. Se eu tenho retenção, os veículos vão andar de forma bem vagarosa pela via, e aí sim, essa situação, você tende a ter uma quantidade de veículos próxima, mas raramente igual, tá, pessoal? Próxima porque você tem aquele veículo passando lentamente pela via, e a via está totalmente saturada. Algumas vezes com restrições de capacidade durante o dia na hora de pico, então isso daqui é normal. Na hora de pico, e em determinadas situações, você pode ter valores da ordem de 0,95. Tá? O volume de tráfego varia consideravelmente ao longo das 24 horas do dia. Por exemplo, teremos um período do pico da manhã, né, aquele pico que a pessoa está se deslocando para o seu trabalho, né, e outro pico geralmente no retorno, né, que é o caminho inverso. A gente realmente vê isso, por exemplo, em vários pontos da cidade, isso é bastante comum em qualquer lugar, tá, pessoal? É uma situação bastante corriqueira. Se o projeto levasse em conta somente o VMD, como a gente viu lá na parte 1 da aula, a instalação, tá? A instalação, no caso, a via, tá? O projeto da via falharia em acomodar a demanda de tráfego durante os períodos de pico da manhã e da noite, né? Porque você estaria trabalhando com valor médio. E aí, qual é a garantia que esse valor médio está considerando quantidades que a gente tem no horário de pico? A gente não tem essa garantia. Os engenheiros de tráfego consideram a demanda de pico para fins de análise e projeto. Tá? Por isso que é fundamental a gente fazer esse cálculo do FHP. Para análise da capacidade da via, a variação de tráfego ao longo do dia é muito importante. Isso daqui nada mais é do que reforçar o que a gente falou anteriormente. Então, fazendo exemplo prático disso, ó, vamos considerar o seguinte cenário. Ó. Eu fiz contagem, tá, classificatórias. Elas foram registradas a cada período de 15 minutos entre um horário, que foi entre 8 e 9 da manhã. Tá? Eu obtive, em relação à quantidade de veículos, entre 8 e 8h15, 120, 8h15 e 8h30, 90, 8h30 e 8h45, 110, e no intervalo final, 80. Tá?
Se eu calculasse o VMD, que seria o volume médio, o que eu faria? Eu calcularia toda essa quantidade aqui, ó, somaria isso, tá, pessoal? Ou seja, toda a quantidade que eu tenho naquele período de 1 hora e chegaria a 400 veículos, perfeito? E aí eu faria o cálculo da média, tá? Que seria dividir os 400 pelos 4 intervalos de tempo que eu fiz, tá? Que daria em torno de 100 veículos a cada 15 minutos, tá? 100 veículos a cada 15 minutos, tá? Se a gente voltar naquela nossa primeira tabela, onde a gente tem as contagens a cada 15 minutos, a gente teria a seguinte condição, ó. Entre 8 e 8 e 15, 100 veículos que eu considerei, se eu estivesse utilizando o VMD, estariam abaixo, tá, pessoal, dos 120 que passam lá. Ou seja, eu teria uma condição de congestionamento. Entre 8 e 15 e 8 e 30, não, ó. Os 100 estariam totalmente compatíveis, eu teria uma folga aqui de 10 veículos. Entre 8 e 30 e 8 e 45 eu estaria novamente passando, tá? A questão dos 100 que eu considerei, novamente eu teria congestionamento. E entre 8 e 45 e 9 horas, não. Eu estaria com o meu sistema com folga, tá? Então vejo que realmente o VMD, ele não me dá garantia que eu vou conseguir trabalhar com uma via que consiga atender os horários de pico. Como é que eu consigo, então, melhorar esse valor aqui? Eu posso fazer uso do FHP, tá, pessoal? Do mesmo parâmetro que nós calculamos de uma forma simples anteriormente. Como é que eu faço isso aqui, ó? Primeiro, eu tenho que determinar qual é o intervalo, né? Lembra do V15 máximo? Que eu vou ter em cada um dos intervalos de 15 minutos. E aí eu consigo utilizar isso através da visualização do gráfico. Ou seja, o meu horário, os meus 15 minutos máximos, né, de pico são o que eu tenho 120 veículos, tá? Então eu vou pegar isso e vou multiplicar por 4 para a gente ter aquele denominador lá, tá? Chegando a 480 veículos. E aí eu vou dividir o volume da hora de pico, que é a somatória total, que eu tenho entre 120, 90, 110 e 80, e vou dividir por 4 vezes o 15, que é os 480. Fazendo essa divisão, eu cheguei no FHP de 0,83, certo, pessoal? Ou seja, com isso aqui eu tenho uma garantia que eu vou estar agora sim considerando aqueles 15 minutos de pico que eu obtive na contagem de 1 hora, certo? E aí, para chegar na quantidade de veículos horários a considerar no meu projeto, basicamente eu tenho que fazer uso dessa equação aqui de baixo, tá? Onde V é pequeno, né? É a taxa máxima de fluxo dentro da hora, tá? V grande é o volume por hora, que é o que eu quero calcular, né? E VHP é exatamente aquele valor que eu obtive anteriormente, certo? Se eu fizer uso dessa equação aqui, pessoal, eu vou pegar fazendo 480, tá? E vou dividir pelo 0,83. Fazendo essa relação, eu vou calcular os 478, né? Que seria exatamente uma quantidade de veículos considerando a questão dos 15 minutos de pico que eu tenho na minha hora crítica, tá? Aí sim, se eu considerar isso daqui em termos de volume de projeto, pessoal, eu nunca vou ter engarrafamento na minha via, tá? Volto a falar, é importante fazer essa análise sim, mas nem é todo o projeto, nem são todos os projetos que você consegue fazer esse tipo de premissa, ou seja, dimensionar a sua via para que não tenha engarrafamento em momento nenhum. Vai depender muito das suas premissas, tá? Mas se você tem como premissa isso, você obrigatoriamente tem que fazer uso do FHP, que vai te dar uma condição melhor de estimar esse volume horário de veículos que você pode considerar na sua microsimulação. Vai depender da sua premissa, tá? Existem projetos que você tem que prever algumas horas de engarrafamento. Aí sim você tem que trabalhar com um valor menor do que você obteria através do FHP, tá, pessoal? Certo? E de uma forma geral, de uma forma geral, adotando esses valores, tá? Aqui são referências, é esse valor aqui, ó, independente se você considerar VMD ou FHP, é esse valor de referência, pessoal, que você vai lá, ó, no seu arquivo de fluxo, tá? E vai incluir aqui, ó, quando você for lançar veículos por hora, tá? Então você faz a avaliação lá, ó, e você faz os cálculos e substitui o valor que você encontrou em função das contagens e coloca aqui nesse campo. Ao fazer isso, o seu modelo, né, o seu modelo de simulação vai estar lançando, né, dentro do seu tempo que você está estimando para a mesma, a gente vai falar um pouquinho mais na frente de tempo de simulação, a quantidade de veículos que você obteve no modelo. Ele consegue distribuir isso aqui, ó, nas horas que estão sendo consideradas de simulação, tá, pessoal? De forma a continuar, né, o que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou fornecer esse arquivo aqui, ó, tá?
Isso daqui são contagens feitas em 3 dias consecutivos, entre 6 e 9 e entre 16 e 19, né? E eu quero que vocês façam o cálculo desse volume horário de projeto, considerando, primeiro, VMD, tá? Ou seja, você vai trabalhar com valores médios, tá? Aí você calcula o VMD, inclusive considerando os 3 dias, faz a média. E depois quero que vocês façam considerando o fator horário de pico também, para a gente ver as diferenças, tá? E aí façam isso, tá? E vocês podem até colocar os valores encontrados lá na aba de comentários para que a gente consiga discutir. Eu vou mostrar também para vocês como é que eu obtive esses valores. A gente pode até utilizar o próprio Excel aqui, é bom, né, para colocar as equações. E aí a gente vê de uma forma mais automática, utilizando Excel, como é que a gente obtém, mas é importante que vocês também façam o exercício em casa, tá? Lembrando que todo passo a passo está no vídeo. E claro, né, tendo esse valor, a gente vai, em função da nossa premissa de projeto, a gente vai ter que adotar uma premissa que é considerar que a Leopoldo ela vai trabalhar com folga ou não, tá, pessoal? Provavelmente, se a gente quiser simular o cenário atual, a gente não pode dar folga, a gente já sabe que ali a gente tem congestionamento. Ou seja, provavelmente a gente tem um volume de tráfego calculado apenas considerando o VMD, e eu não sei em qual período isso foi considerado, tá? Talvez já tenha até expirado os 10 anos de projeto, que é geralmente o tempo normal que você adota nesses tipos de projetos de engenharia, tá? Mas façam esse exercício lá, tá, pessoal? Calcule o VMD, depois façam o cálculo também do FHP e depois compare os valores horários, né, de quantidade de veículos, de fluxos veiculares, considerando as duas possibilidades, que a gente vai começar a aula que vem discutindo isso, tá, pessoal? Então, as referências bibliográficas são essas daqui, tá? E um abraço a todos.